tarde, obrigada pela sua presença aqui com a gente, Pedro. Eu quem agradeço, boa tarde a todos, a todas, um enorme prazer estar aqui novamente. Bom, eu queria começar falando sobre a reunião do G7 que terminou hoje, né? E no último dia de reunião, eles pediram ali aos países e empresas com grandes reservas de alimentos que ajudem a aliviar a escassez de produtos sem distorcer os mercados. Eles também concordaram em trabalhar juntos para limitar o preço do petróleo russo, com o objetivo de impactar uma importante fonte de receita de Moscou. Qual que é a avaliação sobre o grupo G7 e essa reunião dessa semana? O que podemos tirar ali em relação aos conteúdos dessas reuniões, essas solicitações que eles vêm fazendo aí a todos os países? Bom, essa reunião do G7, de maneira geral, qual que é o fulcro dessa reunião? O fulcro da reunião do G7 é a contenção da China. Né? Quer dizer, a pauta passa pelo cercamento da Rússia, pelas questões da guerra, mas trata-se, desde da última reunião do G7, e essa intensifica essa questão, um cerceamento da China que encontra um certo bloqueio dos aliados norte-americanos, sobretudo europeus. Né? A Alemanha resiste bastante, a França também, porque se tornaram países muito dependentes economicamente da China. Então, de certa maneira, é disso que se trata. Né? Então, nós tivemos movimentos muito importantes nas relações internacionais de 2-3 semanas para cá, que vão corroborando tudo isso. Né? E tem mais alguns apontando ainda essa semana. Né? Então, desde, digamos assim, o esvaziamento da cúpula das Américas, né? Isso mostra uma crise de lideranças muito forte no Ocidente. Né? Nós tivemos a ausência de 12 países, dentre eles o México, que é um dos maiores países da América Latina, né? Junto com o Brasil maior, e quer dizer, uma cúpula que foi notada mais pelas ausências do que pelas presenças. E na outra semana, a Rússia, que sempre tida como isolada, do lado aqui, digamos, ocidental, atlanticista, realizou o Fórum Econômico de São Petersburgo, que é o fórum econômico mais importante que acontece anualmente na Rússia, onde o Putin fala, né? Uma declaração do Putin. Né? Nesse fórum, o Putin conseguiu reunir 90 países. Né? O Putin que está isolado para o mundo. Ele reuniu 90 países. Isso é muito importante, porque o Biden, naquilo que em uma das suas declarações lá atrás, ele foi dizer que a vida inteira ele aprendeu verdade, que a América Latina é um quintal dos Estados Unidos. Aquilo não era mais verdade, porque, na verdade, a América Latina é um pátio dos Estados Unidos. Foi uma das gafes do Biden. Ele não consegue reunir o seu próprio gramado, o seu próprio pátio, ou o seu próprio quintal, como queira. E o Putin, situação de guerra, né, onde se vende, aqui, digamos, na mídia mais atlanticista, mais ocidental, que o Biden está completamente isolado, o Putin dá um grito e reúne 90 países. Então, isso é um dado. E quem estava lá, no Fórum de São Petersburgo, Xi Jinping foi virtualmente, né? E a Índia representada. Ou seja, se você está junto com a China e se você está junto com a Índia, é impossível você estar isolado. Você tem 40% do mundo junto com você, do mercado consumidor do mundo, né, para se investir. Né? Um dado muito importante, né, que foi, digamos, celebrado ali naquele momento, né, do lado russo e chinês, né, dessa parceria estratégica, é que a Rússia hoje ela já é o maior vendedor de petróleo para os chineses. Ela passou a Arábia Saudita. Então são movimentos da geopolítica e da geoeconomia muito fortes que estão acontecendo e que não têm grande repercussão aqui nas discussões ocidentais, né, do sul global, enfim, mais atlanticistas. Por outro lado, né, em seguida a isso, nós tivemos o quê? Tivemos tudo isso antecedendo o G7, né, que é onde eu quero chegar. Nós tivemos a reunião dos BRICS, né, um grupo que sofreu muito nos últimos anos, mas está firme. Tem um presidente brasileiro no Banco de Desenvolvimento, que fica em Xangai, né, o Marcos Troirro, né, teve primeiro vice-presidente brasileiro, já lá atrás,
O primeiro presidente foi indiano, nessa gestão o vice-presidente era brasileiro, Paulo Nogueira Batista Júnior, filho do diplomata Paulo Nogueira Batista. Agora o Marcos Troirro foi diplomata de carreira, depois foi para o mercado privado, hoje é o presidente do Banco de Desenvolvimento, vai ser presidente até 2025. Então nós estamos numa presidência brasileira, e o banco vai se expandindo, ele tem um aporte de 170 bilhões em investimento, 170 bilhões de dólares, né? Então ele atrai investimentos do mundo inteiro, inclusive faz investimentos no Brasil, em parcerias públicas e privadas, né? E a reunião foi muito interessante também, foi em Pequim, né, sob a liderança chinesa, foi virtual, mas aconteceu a partir de Pequim. Os 5 países que participaram de lá, né, quer dizer, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fizeram discursos diferentes, porém complementares, e o fulcro desse discurso, digamos, era o G7. Né? Quer dizer, dizendo que a ordem mundial que foi estabelecida pelo G7, ela não serve mais. Que as grandes instituições mundiais, né, a própria ONU, a OTAN, né, o FMI, o Banco Mundial, eles estão desmoronando diante dos nossos olhos. Não há mais credibilidade internacional. Então, perceba, desde o presidente Bolsonaro, passando pelo Modi, pelo Putin, até o Xi Jinping, todos disseram em alto e em bom tom: é preciso uma reforma da ONU. A ONU já não consegue ter mais a credibilidade que ela tinha em 45. Por quê? E esse é o meu ponto aqui. Porque o mundo mudou. Né? Enquanto o G7 está vivendo com um mundo lá de 45, ou no mínimo dos anos 90, né, os euroasiáticos, eles estão em outro mundo. E o que eles estão discutindo? Né? O que foi discutido na reunião dos BRICS? Foi discutido um G7 alternativo, um E7, quer dizer, os emergentes alternativos. Então, isso aqui que eu estou falando, né, é algo que é raríssimo discutido aqui, mas que interessa a todos os investidores globais do mundo. Nós estamos falando de 7 economias emergentes que hoje crescem mais no seu conjunto de PIBs do que as 7 economias ditas mais prósperas, que são as economias que estavam reunidas no G7. Ou seja, para fechar essa primeira parte, quem estava no G7? Quem estava no G7 é Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália e Inglaterra. Essas 7 economias juntas, elas têm um PIB acumulado, elas vão crescer esse ano cerca de 42 bilhões de dólares. O que o BRICS estava discutindo é um novo G7, é um E7, que é diferente do G20. Porque o problema das organizações é que se você junta muita gente, como o G20, você tem pouco poder de decisão. Porque aí é muita gente votando, cada um quer ir para um lado, são muitos interesses conjuntos. Um E7, ele funciona diferentemente, ele tem coordenação, ele tem sentido, ele tem direção. É mais fácil direcionar os investimentos, direcionar a sua direção, né? Enfim, direcionar o seu destino. Quem é esse E7? Esse E7 são os 4 BRIC originais, como pensou o Jim O'Neill, lá quando ele era funcionário do Goldman Sachs, né? Ou seja, Brasil, Rússia, Índia e China, além desses 4 países, mais 2 asiáticos, ou euroasiáticos, que seria a Turquia e a Indonésia. A Turquia, que seria um país completamente geoestratégico, porque ela é historicamente a cortina que separa o Ocidente do Oriente. Ela está na OTAN, mas ela não está na União Europeia. Né? Ela tem um mercado consumidor muito forte. Vamos pensar que ali é a antiga Constantinopla, que hoje é Istambul. Então é uma cidade comercial muito forte. O Erdogan se caracteriza como um líder geopolítico já experiente, muito respeitado no mundo, com trânsito no Ocidente e no Oriente. O outro país seria a Indonésia, que é um mercado de 280 milhões de pessoas. E é um país que daria uma configuração diferente nesse E7, porque tem hábitos diferentes, é um país muçulmano. Assim como a Turquia, mas a Turquia tem muita coisa ali misturada, né? Se você pegar a Índia tem uma população muçulmana, mas não é majoritariamente muçulmana. É um país também hinduísta, é um país com um corte religioso muito multicultural. A China tem uma origem taoísta, tem uma origem de Confúcio, confucionista, e mesmo ateia muito forte. Então,
você pode incorporar uma população muçulmana grande, e aí isso significa também novos mercados, uma nova maneira de pensar. Então, você teria esses 4 países, mais 2 da Ásia, e traria o México, que é o segundo maior mercado da América Latina. Esse E7, junto, o PIB grosso deles é 53, será até o final do ano, calcula-se, né? 53 bilhões de dólares, né? Desculpa, trilhões de dólares. Então nós estamos falando de 42 trilhões de dólares do G7, que já foi as 7 economias do mundo, e agora nós estamos falando de um E7, que está atrelado ao projeto dos BRICS, e que seria um grupo de um novo G7, na verdade, mas que eles chamam de